A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Esther Mendes Educação Cristã. Eu sou a Esther Mendes e convido vocês desde já a estarem se inscrevendo no canal, onde eu faço comentários a respeito de alguns livros para os seus estudos bíblicos, reflexões e pesquisas escolares e acadêmicas também, certo? Muito bem, o livro de hoje é sobre a história de Israel. Sim, estou falando deste livro aqui, O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica e histórica, do pastor Alberto Alves da Fonseca, certo? Muito bem, o que nós entendemos por história de Israel, né? O povo de Israel, quem são os judeus, né? A história de Israel, ela é bem ampla, tá? Então, o que nós vamos ter aqui neste livro? Vamos ter um material de estudo extremamente detalhado, tá? Então, temos bastante datas em sequência cronológica dos principais momentos históricos de Israel. Temos a descrição bíblica também, certo? Ou seja, a origem do povo de Israel, como que eles se firmam como nação, né? Nós entendemos que a nação, para ser nação, pelo menos ela precisa de 3 pontos principais, né? Ela precisa de uma identidade própria através da sua cultura, ela precisa das suas leis, certo? E ela precisa do seu território. Então, na Bíblia, nós vamos ver toda essa trajetória. Então, aqui o pastor, ele vai trazer isso para nós, tá? Então, tudo começa com a origem da nação de Israel, a promessa de Deus aos patriarcas, certo? Os filhos de Jacó, que tem uma biografia de cada filho de Jacó. Depois nós temos aqui a trajetória, né, de Israel rumo à terra prometida. Aqui o pastor ele vai trazer também algumas informações, tá, a respeito do território de Israel, como que é o território, como que é o clima. Sim, as abordagens, elas são tanto bíblica quanto histórica, tá? Inclusive na introdução, o pastor vai explicar o porquê que ele escolheu, né, estudar a história de Israel. Tá? Então ele dá um testemunho aqui, muito bonito, né, e inspirador também. Então você vai ler direitinho essa introdução e na sequência ele já vem explicando para nós. Então é um livro, primeiramente, você vai ter bastante datas, muitas datas históricas, tá? Então eu pergunto para você, você sabe o que foi o período das cruzadas? Período, o domínio mameluco? Sim. Depois o que foi o domínio bizantino, domínio otomano, tudo isso e um pouco mais ele vai estar trazendo aqui para nós, tá? Separado por capítulos, com bastante detalhes. As revoltas judaicas também, os períodos em que elas ocorreram, por que elas ocorreram. Nessa obra, o pastor ele vai trazer uma atualização dos fatos também, tá? A respeito do Estado de Israel. Como que ele se firmou como Estado de Israel? Quando foi? Vai falar aqui também de inúmeras perseguições pelo mundo, tá? Que o povo judeu sofreu e ainda sofre, certo? Vários episódios, né? Episódio europeu, né? O Holocausto. Por que se persegue o povo judeu, né? No segundo capítulo, ele também faz uma pergunta: por que Deus escolheu a Israel? Quais são as promessas que Deus fez a essa nação? Né? Então aqui nós vamos aprender tudo nos mínimos detalhes. Aqui ele traz muita informação para nós
período interbíblico. O que aconteceu no período interbíblico? Tá? Vai trazer aqui a questão do reino, a divisão do reino, por que o reino se dividiu, quais foram as consequências que trouxe para Israel essa divisão do reino, mas tudo bem detalhado. Tá? Então você que é estudante, né, da palavra de Deus, precisa ter esse livro aí com você. Já se prepare, porque ele tem muita informação mesmo. Ele vai trazer também informações sobre os imperadores, né? Os faraós. Tem uma cronologia aqui dos faraós opressores, por exemplo. Aqui ele vai trazer também para nós o hino de Israel, os cânticos, as datas, né? Um cronograma das datas de feriados, né? Os feriados nacionais de Israel. Fala um pouco sobre a bandeira, certo? A sua cultura. Sim. Então é um livro que ele tem muito detalhe. Inclusive também ele vai fazer algumas referências, tá? De alguns textos. Ele cita aqui do historiador Flávio Joséfo. Tem uma outra autora também, especialista em história de religiões, que ele também vai fazer aqui uma referência. Tá? A questão da Palestina. Quem são os palestinos? Por que a Palestina tem esse nome? Sim, tem muita informação assim. As cruzadas, né? É um período que é pouco comentado, e aqui ele explana bem o assunto. Tá? Todos os períodos aqui que eu estou citando, eles são muito bem detalhados. Tá? Tem alguns mapas, tá? Vai trazer alguns mapas também, bastante informação em relação ao território, né? A questão mesmo do Holocausto e algumas outras perseguições, né, que o povo sofreu durante toda essa história, a diáspora, né, judaica. Então é um livro que ele contém muito conteúdo. Então você vai ter que estudar ele de uma forma bem organizada, tá? Então você vai estudando por partes, porque o que acontece? Ele usa uma palavra aqui: por que o povo judeu ainda não entendeu quem era o Messias, que Jesus era o Messias, né? Que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Então ele usa um exemplo aqui a respeito que os judeus no Antigo Testamento eles receberam, né, a notícia do Messias como se fosse uma fotografia. Só que no Novo Testamento, no momento em que eles recebem eles tinham essa fotografia do Messias, é como se eles não conseguissem ainda ter identificado o Salvador, aquela fotografia que eles tinham. Então aquela ideia que eles tinham de Messias, eles não identificaram o Senhor Jesus. Mas por que teve essa situação, tá? Então aqui ele vai explicar também para nós por quê, tá? Então fica a indicação da semana, tá? Um livro de estudo, o povo de Israel, uma perspectiva bíblica e histórica. E lembrando, este livro aqui, ele já tem uma nova edição, tá bom? Revisada, ampliada e atualizada. Então, na nova edição, tá uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal, certo? Do pastor e professor Alberto Alves da Fonseca. Aqui está a indicação da semana. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.